Bradesco Esportes FM 91.1. Cidade do Esporte. Muito boa tarde para você que está na Bradesco Esportes FM em 91.1 no Rio, também na internet www.bradescoesportesfm.band.com.br e no aplicativo Band Rádios no seu celular. No ar, mais um Cidade do Esporte para você. Na Bradesco Esportes FM, trazendo as principais notícias do seu clube e informações do esporte em 91.1. Dia de falar da partida de ontem do Fluminense, o empate em 1-1 com o Ipiranga. Falar também muita coisa relacionada ao futebol pelo Brasil e pelo mundo, Libertadores da América, também o UEFA Euro 2016, tudo isso dentro da Cidade do Esporte. Nós vamos juntos até 12 horas e 30 minutos. Eu com você e com o Juan Rodrigues, que vai estar na apresentação comigo, além dos repórteres da Bradesco Esportes FM. Tudo bem, Juan? Boa tarde. Boa tarde, Cadu, amigos ligados aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, preparados para trazer muito conteúdo para o ouvinte, né? Informações de momento aqui na rádio do seu esporte e muito mais. Tá certo, Cadu? Tá certo sim, vamos juntos, está no ar mais um Cidade do Esporte, primeira edição. Bradesco Esportes. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Vamos começar gerando destaques no som da Bradesco Esportes FM com você. No Flamengo, com Sheik e Ederson machucados e temendo janela internacional, diretoria não descarta reforços para o setor ofensivo. No Vasco da Gama, Vasco segue à espera por Leandro Damião e definição pode sair ainda nessa semana. No Fluminense, após empate com o Ipiranga, Levi entrega o cargo e reunião hoje com o presidente Peter Simpson vai definir situação do treinador. No Botafogo, Meia Camilo não treina com o restante do elenco na Arena Botafogo e jogador é dúvida para o jogo contra o Curitiba. Esses os destaques do seu clube para você aqui na Bradesco Esportes FM no Cidade do Esporte, primeira edição, nesta quinta-feira. Cidade do Esporte. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Hora do tricolor das Laranjeiras dentro do Cidade do Esporte. Clima complicado no Flu, tenso. Técnico pedindo demissão, entregando o cargo. Reunião para definir isso e muito mais no tricolor. E que podemos dizer, está em crise, não é, Gabriel Esquerdo? Tudo bem? Boa tarde. Muito boa tarde, Cadu, Juan e todo mundo ligado aqui no Cidade do Esporte. Exatamente, Fluminense em crise e uma crise bem séria nesse momento, principalmente depois do empate ontem contra o Ipiranga, uma equipe muito menos qualificada do que o Fluminense, a equipe tricolor jogando em casa, apesar de não ser na cidade do Rio de Janeiro. O jogo em Volta Redonda, o Fluminense saiu atrás e não conseguiu a virada nesse jogo e por conta disso o treinador Levi Coupe, inclusive após a partida, em entrevista coletiva revelou que vai entregar o cargo, vai deixar seu cargo à disposição da diretoria do Fluminense, que vai ter uma reunião com o presidente Peter Simpson hoje à tarde nas Laranjeiras, muito provavelmente antes do treinamento. O treinamento está marcado para as 3 horas da tarde. Ele deve se reunir com o treinador com o presidente um pouco antes disso para definir sua situação. Muito provavelmente hoje teremos uma definição quanto a isso. Os jogadores do Fluminense se reuniram com o Levi Coupe após a partida ontem e pediram que ele reconsiderasse essa sua posição, que ele seguisse no comando técnico do Fluminense para o restante da temporada, e é o desejo da diretoria também. Mas tem aquele velho ditado, quando um não quer, dois não brigam. Se Levi Coupe realmente não quiser continuar na frente da equipe do Fluminense, muito difícil que continue sendo treinador do tricolor, e por conta disso essa reunião vai ser decisiva para saber se Levi segue como treinador ou não do Fluminense. A verdade é que o tricolor jogou muito mal ontem, principalmente no primeiro tempo, chegou a ser dominado por uma equipe muito mais fraca que o Fluminense e saiu perdendo um gol logo no início do primeiro tempo, mas teve a chance de virar no segundo tempo. Magno Alves empatou a partida e Cícero teve a oportunidade nos pés, um pênalti marcado já para o final da partida, mas desperdiçou a oportunidade. O goleiro da equipe gaúcha pegou o pênalti de Cícero, impedindo a virada do Fluminense. O que se sabe, essa reunião, como eu trouxe agora há pouco, será realizada às 2 da tarde, entre 1 e 2 da tarde, na sede do Fluminense,
e a expectativa é de ter logo após essa reunião a posição de Leverkusen, até mesmo para saber se ele comanda o treinamento, que será a partir das 3 horas da tarde, ou se outra pessoa será o responsável pelo treinamento que será realizado nas Laranjeiras. Isso porque se Leverkusen pedir demissão e a demissão for aceita pelo presidente Peter Simpson e por toda a diretoria tricolor, Leverkusen encerrou ontem sua participação como treinador do Fluminense, nem sequer vai treinar a equipe hoje à tarde nas Laranjeiras. O Fluminense precisa muito se recuperar no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, e isso vai acontecer, provavelmente vai ter essa oportunidade no próximo domingo, quando enfrenta o Vitória às 7 da noite no Barradão, em Salvador. Depois disso, o Fluminense tem compromisso mais uma vez pela Copa do Brasil e... Perdemos o contato com o nosso repórter Gabriel Esquerdo, que trazia as novidades do Flu. Vamos refazer o contato para ele seguir falando do tricolor das Laranjeiras dentro da rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Pelos 91.1 no Rio, na Bradesco Esportes FM. Lembrando que ontem a seleção de Portugal garantiu vaga na final da UEFA Euro 2016 ao bater País de Gales em Lyon pelo placar de 2-0. E hoje teremos o duelo, 4 da tarde, dos donos da casa franceses contra os alemães, jogo que será realizado em Marselha, e aí teremos a final domingo em Paris. Volta o contato com o Gabriel Esquerdo para finalizar o noticiário tricolor. Fala aí, Gabriel. Exatamente, Cadu. Como eu falava, o Fluminense vai precisar de resultado no próximo jogo da Copa do Brasil, a volta dessa terceira fase contra o Ipiranga, já que empate por 1-1 leva o jogo para os pênaltis, empate em 0-0 classifica a equipe gaúcha e empate por 2-2 ou mais classifica o Fluminense. Qualquer equipe que vencer a partida também se classifica para a fase seguinte da Copa do Brasil. Mas o foco agora do Fluminense é no jogo de domingo contra o Vitória no Barradão, e essa preparação deve começar hoje, já nas Laranjeiras, e a expectativa é que tenhamos, além dessa reunião de Leverkusen, protestos por conta da torcida. Membros de torcidas organizadas devem ir até as Laranjeiras para realizar novos protestos, assim como aconteceu na última terça-feira e também na sexta-feira passada, por conta dos resultados ruins do Fluminense nesse período, tanto no Campeonato Brasileiro como ontem na Copa do Brasil. Cadu. Valeu, esse é o Gabriel Esquerdo com as novidades do tricolor das Laranjeiras dentro da rádio do seu esporte. O Brasil retumbante de glórias e vitórias mil. Cidade do Esporte. E seguimos aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, para falarmos de futebol internacional. E quem está valorizado é o meia João Mário, camisa 10 da equipe de Portugal, que chegou até a final da Euro no dia de ontem. Segundo relatos do Calciomercato da Itália, a Inter de Milão está interessada no jogador e deve oferecer um salário entre 2,5 e 2,6 milhões de euros para o jogador de 23 anos, que tem um contrato com o Sporting até junho de 2020. Já o jornal Corriere dello Sport estimou em 25 milhões de euros, 20 milhões aí de euros pelos direitos econômicos e 5 milhões por objetivos, conforme ele for ganhando coisas com a Inter de Milão. Seria a proposta para levar o jogador, que tem uma cláusula de 60 milhões de euros. Ainda na Europa, o técnico da equipe do West Ham, o Slaven Bilic, disse em declarações ao Daily Mail que torce bastante para Dimitri Payet ter sucesso com a seleção da França. Isso ele declarou depois de terem afirmado, especulado em alguns veículos de imprensa, que ele estaria torcendo para que o atleta não fosse bem, para não levantar interesse de grandes clubes do futebol europeu, que ficaria difícil de competir, né, Cadu? E a verdade é a seguinte, o Payet já demonstrou pela Premier League que fez pelo West Ham, que tem bola para jogar em equipes maiores, e a Euro só está reafirmando isso. Cidade do Esporte. Hora de falar do Clube de Regatas do Flamengo, dentro da Bradesco Esportes FM. Quem chega com as novidades do mais amado do Brasil é o Bruno Lousada. Fala, Lousada! Boa tarde para você, Cadu, Juan, também um grande abraço a todo mundo ligado no Cidade do Esporte. A diretoria do Flamengo ainda se movimenta, apesar dos 13 reforços para essa temporada, contando com o Donati, o último apresentado. A diretoria ainda se movimenta no mercado buscando peças, principalmente para o setor
ofensivo, já que Ederson e Emerson Sheik estão machucados, os dois ficam fora por cerca de 30 dias, e também os dirigentes do Flamengo temem pela janela internacional, já que ela fecha depois da janela nacional. O Flamengo ainda teme perder jogadores para fora do país e por isso a diretoria ainda busca algumas peças. O diretor de futebol do Flamengo, Rodrigo Caetano, explica a situação e fala que neste momento é complicado achar jogadores na Série A por causa do limite de partidas. Pensar em mais alguma contratação se tiver realmente uma oportunidade, tiver dentro do nosso orçamento, é claro que a gente vai tentar fortalecer. Lembrando que aqui dentro do país está cada vez mais difícil por conta de que já se passaram 13 rodadas, então muito provavelmente atletas aí de bom nível já tenham estourado, né, nas 7 jogos. A gente corre o risco contrário, né, porque a janela ela se fecha para as transferências para o Brasil, de saída ela permanece até agosto, né? Então o risco de perder ela é muito grande. É bom lembrar que o Emerson Sheik teve um aumento e uma renovação de contrato para essa temporada, mas atuou em 19 partidas, principalmente quando o Muricy Ramalho ainda era o técnico do Flamengo. Ele marcou 4 gols. O setor ofensivo é a prioridade para as contratações, já que é uma parte do time que não tem funcionado muito bem. O ataque é um dos piores do Campeonato Brasileiro e ainda tem alguns jogadores machucados. E esses possíveis novos reforços do Flamengo seriam o atacante Gilberto, ex-Vasco, aquele que também teve uma passagem pelo futebol dos Estados Unidos, e o meia Fernando, que começou no Grêmio, estava no Shakhtar Donetsk. São esses os dois principais nomes que podem fechar com o Flamengo. Portanto, Gilberto, atacante ex-Vasco, e Fernando, aquele meio-campista, volante que também teve passagem pela seleção brasileira. Mas o fato é que o Flamengo se prepara para o jogo de domingo às 11 da manhã contra o Atlético Mineiro. A partida acontece em Brasília e são 4 os desfalques. Além dos machucados Ederson e Emerson, o Rodinei também está fora por uma lesão e o atacante peruano Guerreiro está fora, suspenso com o 3º cartão amarelo. Valeu, Cadu, um grande abraço para vocês. Valeu, um abraço para você também. O Bruno Lousada com o noticiário do Flamengo na Rádio do Seu Esporte. Ele fica, ele é fibra. Cidade do Esporte. E seguimos a Bradesco Esportes FM numa pauta especial que o James Azevedo esteve lá no lançamento dos uniformes da cerimônia de abertura e de encerramento das Olimpíadas Rio 2016 e vai trazer detalhes aqui na Rádio do Seu Esporte. Foram apresentados nesta quarta-feira os uniformes para o desfile do time Brasil durante as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O lançamento aconteceu no Parque Lage, importante cenário de lazer carioca que possui um ambiente com muita natureza. No local estiveram reunidos, além da empresa fornecedora do material, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, e também os atletas, aqueles que estarão disputando os Jogos, como Marcos de Almeida, do tiro com arco e flecha, e também Ana Sátila, da canoagem, além de Pedro Gonçalves, pela mesma modalidade, e Aline Silva, que pratica a luta olímpica. O presidente do comitê organizador e que ao mesmo tempo também comanda o Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, esteve presente em mais um evento pré-jogos e destacou a parceria com a empresa de fornecimento estrangeira, a qual, porém, possui grande rede de lojas no país. Nós não escolhemos nenhuma empresa, em nenhuma área, em nenhum patrocínio que seja A, B ou C. Nós temos de vários países. Não é uma questão só que de uma varejista não seja brasileira. Tem vários que são patrocinadores. É um evento, é o maior evento do mundo, o maior evento do planeta. Nós temos que ver aqueles que têm uma sensibilidade maior de poder participar. Nussmann também destacou o clima na cidade para os Jogos, detalhe que sempre começa a aumentar justamente com a proximidade do grande evento, e que parte da população poderia até acreditar que esse sentimento de ter os Jogos em casa estivesse demorando para cair a ficha. Está completamente no clima
e aumenta e vai aumentar, inclusive com a passagem da tocha, como está acontecendo no Brasil todo. E a própria expectativa, as notícias que têm saído, as matérias que têm sido feitas, que têm sido ótimas, elas vêm realmente dando essa comunicação importante para o torcedor estar junto aos jogos. Marcos de Almeida, que atua pelo tiro esportivo, terá a oportunidade de participar dos jogos e logo no dia 6 acontece a estreia em disputa por equipes na modalidade. O brasileiro, que tem apenas 18 anos e disputou a primeira competição internacional em 2013, foi ouro no campeonato de tiro com arco da Juventude no ano de 2015 e comenta sobre o uniforme lançado nesta quarta-feira. Eu gostei bastante, eu acho que eu sou um cara de detalhes, assim, eu também gosto disso. Eu acho que ficou bem detalhado, o verde, amarelo e o azul, e ficou estiloso, ficou bonito, é o que o Brasil merece na Olimpíadas em casa. As peças do uniforme lançadas nesta semana servem inclusive para lembrar ao país e também para o mundo a natureza e as diversidades, sempre característica do Brasil, com tons que trazem o verde, azul e amarelo da bandeira nacional. Portanto, ficamos na torcida para que este seja mais um elemento que traga inspiração aos atletas do Brasil para subirem no topo do pódio durante o período mágico que resulta nos Jogos Olímpicos. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Valeu, esse daí o James Azevedo trazendo tudo pra gente das Olimpíadas dentro da rádio do seu esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Hora de falar do Vascão da Gama, o gigante da colina, dentro da Cidade do Esporte, chamando Ranieri Borges. Fala, Ranieri. Fala, Cadu, Juan, grande abraço para vocês, para os amigos que acompanham nossa área nesta primeira edição. Olha, o Vasco da Gama, que já contratou o zagueiro Rafael Marques, anunciado de forma oficial ontem em São Januário, já inclusive treinou com bola, está no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, com isso tem condições de atuar já na próxima partida contra o CRB, caso o técnico Jorginho queira contar com o atleta. O próprio já disse que está 100% fisicamente, que está bem, vinha atuando e treinando na equipe do Coritiba e com isso tem completas condições físicas de poder atuar já nessa partida contra a equipe do Brasil de Pelotas. No entanto, fica aí a critério do técnico Jorginho a escalação ou não desse atleta. Acredito que possa até ir para o banco de reservas e ser aí um dos relacionados para esse jogo. Agora, falando de outra possível contratação, a de Leandro Damião. Segue em compasso de espera. O Vasco segue aguardando um posicionamento do jogador, que ainda negocia com o Santos a sua liberação, tendo em vista que o Cruz Maltino não irá pagar integralmente o seu salário que o Santos paga hoje. O atleta tem que abrir mão do seu salário ou até mesmo negociar com a equipe santista para que ela pague o restante de seus vencimentos. Portanto, o Vasco ainda em compasso de espera. A tendência é de que uma resposta do jogador e a definição desse caso possa acontecer ainda nesta semana. A diretoria do Vasco segue aguardando. O Cruz Maltino ainda em preparação para enfrentar a equipe do Brasil de Pelotas no sábado em São Januário, às 6:30 da tarde. O Vasco tentando deslanchar na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, já que hoje está bem próximo, ali empatado em número de pontos com a equipe do Atlético Goianiense, cada um com 28 pontos, mas o Vasco permanece na liderança pelo saldo de gols. O Cruz Maltino ainda em preparação. O técnico Jorginho, como já trouxemos a informação, não poderá contar tanto com o goleiro Martin Silva, que suspenso desfalca o Vasco, e também com o atacante Leandrão, também está suspenso. Os substitutos serão Jordi no gol e Thales no ataque Cruz Maltino. Tá certo? Cadu, Juan, grande abraço. Valeu, tá certo sim. Grande abraço também pra você, Ranieri Borges, dentro da rádio do seu esporte, com o noticiário vascaíno em 91.1 no Rio. Cidade do Esporte. E seguimos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, porque Leandrinho troca de time na NBA e o Ricardo Tavares vai trazer informações pra gente sobre o assunto. E após 2 temporadas e um título de campeão da NBA,
O ala brasileiro Leandrinho Barbosa está de saída do Golden State Warriors. Através de suas redes sociais, o jogador que estará na Olimpíada do Rio confirmou que está deixando a equipe da Califórnia e voltando para o Phoenix Suns, onde teve outras 2 passagens. Em sua mensagem, Leandrinho agradeceu aos torcedores e à comissão técnica do time da Califórnia. De acordo com a ESPN americana, o atleta acertou valores de 8 milhões de dólares, cerca de 26 milhões de reais em 2 anos de contrato. Ricardo Tavares para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Obrigado, Ricardo Tavares, com as novidades da NBA, o brasileiro Leandrinho voltando ao Phoenix Suns, equipe que ele já tinha passado e por lá ganhou o prêmio de melhor sexto homem na temporada 2007-2008. Bradesco Esportes. Voltamos a falar do seu clube dentro da Bradesco Esportes FM. É hora do Botafogo de Futebol e Regatas. Hora de Thier Leal. Fala aí, Tia. Alô, Cadu, pessoal ligado aqui nessa primeira edição do Cidade do Esporte. O Botafogo treinou agora há pouco no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Segundo treinamento nesta nova casa do clube, nessa edição do Campeonato Brasileiro. Nesta semana que já havia treinado, inclusive, ontem, o elenco alvinegro nesta nova casa do clube. E a CBF que confirmou no início da noite de ontem justamente a Arena Botafogo, a inauguração dessa nova casa do clube, logo para um clássico contra o Flamengo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 16 de julho, um sábado, às 4 horas da tarde. Vale lembrar que na próxima partida pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo joga contra o Coritiba, lá no Couto Pereira, a partida que acontece neste sábado, às 4h30 da tarde, o que não deixa de ser um confronto direto, já que o Botafogo precisa sim somar pontos para tentar fugir ainda mais da zona de rebaixamento. O clube que conseguiu sair dessa zona incômoda na última rodada, chegou à 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, e o Coritiba também é uma equipe que está próxima ali da zona de rebaixamento, envolve toda essa questão da parte de baixo da tabela, então é muito importante o Botafogo conseguir um resultado positivo jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro. Os jogadores aprovaram a estrutura da Arena Botafogo, que vai ter capacidade para cerca de 15 mil pessoas. Então no clássico contra o Flamengo, 10% para a torcida visitante, 1.500 ingressos para o lado rubro-negro, o restante para a torcida do Botafogo. Tá falado, galera? Tá falado sim, obrigado. Esse o Thier Leal com as novidades do Glorioso pra você. Bradesco Esportes. Juan Rodrigues, hora de pingarmos um ponto final na primeira edição do Cidade do Esporte e deixar o ouvinte agora com os donos da bola, com a presença de Edilson Silva e os nossos comentaristas no grupo Bandeirantes de Comunicação. Nós voltaremos na segunda edição do Cidade do Esporte a partir de 1h30 da tarde. Um abraço, Juan. Grande abraço, Cadu. Lembrando que a segunda versão é estendida, 1 hora de muito conteúdo. Daqui a pouquinho tem muito mais pra você. Valeu, Cadu. Valeu, galera. Um abraço. Cidade do Esporte.